Saudações, meu nome é Sérgio Júnior, estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de WordPress. Então, na aula passada nós vimos alguns conceitos básicos sobre o WordPress. Nesta aula nós vamos avançar para um conteúdo muito mais prático, onde vamos aprender a fazer páginas, fazer menu, fazer cabeçalho, rodapé e saber usar o principal plugin do elemento do WordPress, que é o Elementor, que é um plugin que a gente vai usar durante todo o nosso percurso dentro deste curso. Então vamos nisso. Primeiro vamos abrir o nosso Champ. Para quem não sabe o que é Champ, nós já explicamos isso na aula passada, então basta entrar na playlist do curso e procurar a primeira aula. Então, vamos ativar o nosso Apache e vamos ativar o nosso MySQL. Depois disso, vamos entrar no nosso navegador. Nesse caso, eu estou a usar o Chrome. E vamos para o localhost para abrir o nosso site. Então, vamos colocar localhost, nome do site. Nesse caso, o meu site tem nome de site. Se eu colocar apenas assim, ele vai abrir o site como um visitante. Então, para eu entrar como administrador e me permite eu fazer alterações, eu tenho que colocar aqui barra wp admin, assim como está escrito. E vou dentro desta URL. Sempre que reiniciamos o nosso computador, a primeira vez que a gente tenta entrar no localhost, ele demora um pouco. Vai depender muito também da capacidade do nosso computador. Então, vindo aqui, nós temos aqui o nosso login, onde vamos colocar o usuário ou e-mail que colocamos na etapa anterior, da aula anterior. E também vamos colocar aqui a nossa senha, que no meu caso, o meu usuário é WebConnect, minha senha 123, e vou acessar ao meu site. Já dentro do nosso site, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o tema. O que é tema? O tema é o que define como a aparência do nosso site está definida. Por exemplo, vamos ver agora o nosso site como está. Se eu clico no site aula, que é o nome que eu dei ao meu site, podemos ver esta aparência. Então, para trocar esta aparência, eu vou no painel de controle, vou em aparência e vou na opção temas. Após vir em temas, eu vou clicar em adicionar novo tema. E vou instalar este tema, Astra. Caso ele não apareça no seu computador, basta vir para a barra de pesquisa e pesquisar por Astra, que ele vai aparecer. Então eu vou instalar este tema. Parece que a internet está fraca. Então, com o nosso tema instalado, eu vou ativar o tema. Com o nosso tema ativo, eu venho em site e vamos ver que a aparência do nosso site alterou. Agora ele só aparece site aula. E está com uma outra aparência diferente da que estava antigamente, antes de nós instalarmos este tema. Então, por isso, agora vamos criar as nossas páginas. Basta vir para o nosso painel de controle. Vamos para páginas e vamos adicionar nova página. Os conceitos de página a gente já viu na aula anterior, então qualquer dúvida que esteja a ter aqui, acredito que seja porque não viste a primeira aula. Então, basta ir na primeira aula para tirar as dúvidas sobre conceitos, porque a partir desta aula estamos mais virados para o conteúdo prático. Então, vou criar a página Home. Vamos criar somente 4 páginas. Então, vamos criar a página Home, que é a página principal. Vamos criar em adicionar, nova página novamente. Vamos criar a página sobre. Vamos clicar em publicar novamente. E vamos adicionar nova página. Vamos criar a página serviços.
serviços, vamos publicar e por fim vamos adicionar uma nova página, que é a página de contato. Com as nossas 5 páginas criadas, agora podemos criar o nosso menu. Para criar o nosso menu, basta vir para a opção, para o painel de controle, vamos em aparência, vamos escolher a opção menus. Na opção menus, eu já tenho aqui um menu antigo. O que eu vou fazer agora, vocês não precisam fazer. Eu vou clicar aqui em excluir. Vou excluir este menu. Então, logo que vocês entrarem, irão se deparar com esta página, desta maneira como está agora. Então aqui, vamos dar um nome ao nosso menu. Nós podemos ter vários menus dentro do mesmo site. Então vou dar o nome de menu mesmo. Menu. E vou clicar na opção criar menu. Com o nosso menu criado, podemos ver que ele já mostra aqui as páginas que estão disponíveis dentro do nosso site. Acredito que aí para vocês irá mostrar a página de exemplo e algumas outras páginas, mas nós só vamos marcar somente as páginas que a gente criou agora, porque são as páginas que a gente quer que apareçam no nosso site. Então vou marcar a página Home, sobre, serviços e contato e vou clicar na opção adicionar ao menu. Após adicionar ao menu, podemos ver que ela já apareceu, mas não está organizada. Então, eu vou organizar como? Eu apenas pego o elemento, a página, e coloco na posição em que eu quero. Então, eu quero que a página Home seja a primeira, depois venha a página de sobre, depois venha a página de serviço, e por último venha a página de contato. E agora eu vou salvar o meu menu. Com o meu menu salvo, o meu menu está criado. O que a gente vai fazer agora é criar o rodapé e o cabeçalho. Então, para criar o rodapé e o cabeçalho, a gente vai precisar de instalar 2 plugins. O primeiro, que é o Elementor, que é o plugin que a gente vai usar durante todo o curso, que ele vai nos permitir fazer uma edição muito mais dinâmica e profissional. E vamos instalar o Elementor Header e Footer, que é um plugin que nos permite a gente criar um cabeçalho e um rodapé uma única vez e ele aparece em todas as páginas. Isso reduz o nosso tempo de trabalho e ao mesmo tempo aumenta a performance do site, pois isso reduz a quantidade de código que estará instalado dentro do nosso site. Então, para instalar plugins, a gente vai para a opção plugin e vem adicionar novo plugin. Então, eu vou pesquisar aqui por Elementor. Então, eu tenho aqui o Elementor, vou instalar e também vou instalar o Elementor Header e Footer. Caso não apareça para vocês o Elementor Header e Footer, é só também pesquisar e ele vai aparecer. Então, vamos colocar os dois a instalar. Há quem possa estar a se perguntar o que é plugin. Plugin, como eu disse antes, o WordPress foi criado numa visão mais de blog. Então, como ele sendo código aberto, acabou tendo uma abertura em que os desenvolvedores podem criar seus próprios softwares e integrar dentro do WordPress. Foi assim que existiram os plugins, o que faz com que o WordPress tenha esta força que ele tem hoje. Isso é graças a estes plugins que ajudam a aumentar funcionalidades dentro do nosso site. Por exemplo, o elemento Header e Footer vai nos permitir reduzir a quantidade de código e criar um código que será repetido em várias páginas. Isso não poderia acontecer sem este plugin ou outro qualquer plugin. Um plugin, podem ter vários plugins com a mesma funcionalidade, somente você escolhe o que achar que está mais adequado para a tua situação ou para a tua usabilidade. Então isso vai depender muito de ti. Então aqui os plugins que eu vou ensinar não que sejam os que vocês têm que usar. Vão usar neste início e mais para adiante podem ver que existem plugins melhores. Então após instalar os nossos plugins eu vou ativar aqui o Elementor.
E igualmente vou ativar o Elementor Header e Footer. Com os meus dois plugins instalados, agora nós vamos fazer o cabeçalho e o rodapé. Mas afinal, o que é cabeçalho e o que é rodapé? Deixa eu abrir o site da Bab Connect para mostrar para vocês. Então, nós estamos aqui no site da Bab Connect e podemos ver esta parte superior, onde aparece o contato, a localização, as redes sociais, o logotipo, aparece o menu e por fim o link para o WhatsApp. E se eu desço para baixo, encontro aqui o meu rodapé, onde temos as informações sobre a empresa, o link do WhatsApp, o menu, os serviços e aqui temos informação de contato. E podemos ver que isto se repete em todas as páginas. Se eu venho para esta página, tenho também aqui o cabeçalho e tenho também o rodapé. Então o elemento header footer vai nos permitir com que a gente não faça a repetição deste código em todas as páginas. Vamos criar de uma única vez e ele vai aparecer em todas as páginas. Então, para isto, vamos para a nossa aparência e temos aqui a opção Elementor Header e Footer, que apareceu graças à instalação do nosso plugin. Como eu disse na aula passada, sempre que a gente instalar um novo plugin, as funcionalidades do nosso painel de controle vão aumentando. Então, eu vou clicar no Elementor Header e Footer. Header e Footer. Isso não deveria estar aqui, vou apagar, devo ter criado. Não vou apagar para estar vazio, estarmos tudo por igual, né? Então vou clicar em adicionar novo. É normal que para vocês, sendo a primeira vez a instalar esse plugin, apareça um questionário. Então vamos clicar na opção Escape, que é para pular essa etapa, e vamos voltar a clicar na opção criar novo, adicionar novo, e ele vai vos levar para esta página. Após chegar nesta página, aqui por cima temos onde é escrito título. O título é nada mais do que um identificador. Isso não vai impactar de nenhuma forma o nosso site. Então você pode dar qualquer nome, mas em termos de praticidade, né, melhor colocar um nome que tenha a ver com o que a gente quer criar. Nesse caso nós vamos criar cabeçalho. Eu vou colocar aqui header. Você pode escrever o que quiser, isso não vai impactar o seu site. Então temos aqui o tipo de modelo, que é onde você escolhe se é um cabeçalho antes do rodapé ou bloco personalizado. Nesse caso eu quero o cabeçalho. Então vou clicar no cabeçalho, depois venho na opção Display On. Na opção Display On, ela me permite eu escolher onde quero que apareça esse cabeçalho. Eu vou colocar que quero que apareça em todas as páginas. Após isso, basta clicar na opção Publicar. Publicar e depois venho em Editar com Elementor. Já estamos aqui dentro do Elementor. Como eu disse no início da aula, o Elementor será um plugin que a gente irá usar daqui em diante, em todas as aulas, pois ele irá nos permitir a fazer a edição de todas as nossas páginas. Então, nesse caso, antes de prosseguirmos, eu vou explicar qual é a dinâmica aqui dentro do Elementor. Basicamente, temos aqui esta área, que ele vai mostrar como a nossa página está ficando, e temos esta área, que é a área de controle. Nesta área de controle temos basicamente esta opção, que é nesta tela que estamos agora, em que ele mostra elementos. O que são elementos? Imagens, textos, ícones, tudo aquilo que compõe o nosso website são elementos. Então, nesta área a gente pode encontrar todos os nossos elementos. Temos aqui containers, títulos, imagens, vídeos, divisor, mapas, ícones, um pouco de tudo. Temos aqui alguns elementos também bloqueados, mas como eu disse, esse curso é free, a gente não vai usar nenhum elemento pago, tudo gratuito. Então, além desta opção, temos aqui esta parte que nos leva a fazer a configuração global do nosso site. O que são configurações globais? A gente pode ter, por exemplo, um website empresarial em que nós já temos
o logotipo. Dentro do logotipo já tem a identidade da empresa, que são cores. Então, para não ficar sempre a trocar de cores, a gente vem personalizado, por exemplo, aqui nas configurações do site. Eu posso definir quais são as cores globais, quais são as fontes globais, quais são as tipografias globais, os botões, as imagens e campos, personalizando assim como eles vão se comportar diante de todo o site, não precisando sempre fazer aquela remodelagem. Então, além disto, o que é importante também mostrar é esta opção aqui embaixo. Esta opção nos permite a gente ver a responsividade do nosso site. O que é a responsividade de um site? Responsividade tem a ver com a capacidade que o site tem em se adequar em qualquer dispositivo, seja computador, tablet, telefone. Então, quando a gente clica nesta opção, a gente pode conseguir ter uma visão de como ele vai se comportar, por exemplo, aqui no tablet, ou como ele vai se comportar no telefone. Então, importa também mostrar aqui um item básico. Deixa eu voltar ao modo não responsivo. Modo base, nos elementos, vou colocar, por exemplo, um elemento de texto, um título. Então, nós podemos ver que ao colocar um elemento, o elemento já nos dá aqui 3 opções. Essas 3 opções nos permitem nos manipularmos o comportamento deste elemento. Então, na parte do conteúdo, a gente pode alterar, por exemplo, aqui. A gente pode escrever o que a gente quiser. Então, também aqui podemos colocar uma URL, por exemplo, quando queremos que quando a pessoa clique neste elemento, seja levado para uma outra página ou para um outro local. E aqui também podemos configurar até falar de tamanho não, é a hierarquia do título, porque temos H1, H2. Quanto menor for o H, maior prioridade tem. Isso não tem a ver com tamanho, tem a ver com como o navegador vai perceber a importância daquela informação. Por exemplo, um título de H1 é muito mais importante do que um título de H2, mas não é importante essa informação. Então, temos aqui a segunda opção, que tem a ver com o estilo. Aqui no estilo a gente pode alterar o posicionamento do elemento, podemos alterar a cor, como eu disse, temos como configurar funções globais, comportamentos globais do nosso site. Então, se eu já tenho uma cor global, por exemplo, de alguma cor, eu quando clico neste bola de mundo, ele já aparece todas as minhas cores globais. Mas se eu quero usar uma outra cor além das cores globais, basta clicar nesta opção que ele vai mostrar esta paleta, que eu posso escolher a cor que eu achar adequado. Então, dito isto, acho que é tudo e agora vamos prosseguir com o nosso objetivo, que é criar o cabeçalho do nosso site. Então, para criar o cabeçalho é bem simples, venho aqui nesta opção. Esta opção nos mostra os containers. O que são containers? Containers são as divisões do nosso site. Nossos sites são divididos em containers. Cada um desses containers nos ajuda a criar comportamentos diferentes dentro do mesmo site. Então, eu posso colocar um container em que quero que as informações estejam verticais, um outro container que as informações estejam horizontais. Então, cada container tem seu próprio comportamento. Por isso é muito importante saber este conceito e usar estes containers. Nesse caso, para fazer um cabeçalho, é importante usar um container horizontal, porque nós queremos que as nossas informações estejam uma à frente da outra. Então, vou usar este container e vou colocar um elemento, como eu disse, esta opção mostra os elementos. Eu vou colocar aqui elemento de logotipo. Coloco aqui o meu elemento. Após colocar o meu elemento, vou aceitar esta opção de customização e vou clicar nesta opção que me permite alterar a imagem. Eu já carreguei aqui um logotipo. Para vocês carregarem o vosso logotipo, basta clicar em enviar arquivos, selecionar arquivos e vão até a pasta onde o vosso arquivo está guardado. Por exemplo, eu vou adicionar aqui mais um logotipo, vou colocar o nosso logotipo. Então, nesse caso eu quero usar este para o nosso exemplo e vou
colocar o logotipo. Então, após colocar o logotipo, como eu disse, vou para o estilo, que me permite alterar o tamanho e tudo mais. Então, eu vou colocar neste tamanho e vou colocar mais um elemento, nesse caso, um menu. A gente já criou o nosso menu na etapa anterior, então basta levar a opção de menu, arrastar e deixar. Automaticamente ele vai pegar o menu porque é o único menu que a gente criou. Se a gente tivesse vários menus, ele ia nos dar a opção aqui de todos os menus e a gente escolheria o menu que quer usar para o nosso cabeçalho. Nesse caso a gente vai usar este menu, então vou em estilo e vou aqui aumentar o distanciamento dos elementos e também colocar um pouco mais centralizado com o logotipo. Então, conseguimos ver que aqui praticamente o nosso menu está criado. Vindo aqui em estilo, a gente pode trocar, por exemplo, a cor da tipografia, a cor. Eu posso vir aqui e alterar a cor de acordo com as minhas necessidades. Por exemplo, aqui eu já coloquei ele um pouco mais escuro. Então aqui temos algumas opções. Temos o normal, que é quando o mouse está assim, fora do menu. E temos o hover. Hover diz sobre o comportamento do elemento após o mouse ir por cima. Por exemplo, eu venho aqui no hover. Vemos que a nossa cor, quando eu coloco o mouse, ele fica verde. Mas eu posso alterar o hover aqui, a cor, para que ele fique azul, para combinar com o nosso logotipo. Então, venho aqui, coloco esta cor, então podemos ver que ele ficou azul. Após isso, eu vou clicar no container, venho aqui em cima, clico no container, como é um menu, né, para ficar um pouco mais destacado, vou colocar um background meio cinzento para se destacar. Então, venho aqui no estilo. Aqui nos background existem vários tipos de background. Temos o clássico, que é o sólido, uma cor sólida. Temos o gradiente, que é uma mistura de cores. Temos o vídeo, que é somente um vídeo. Temos o slideshow, que é um conjunto de imagens que fica rodando. Nesse caso eu quero usar o sólido. E venho aqui para me dar a paleta e vou usar esta cor. Vou deixar esta cor e vou atualizar. Deste modo, o nosso cabeçalho está feito, está salvo e agora vamos fazer o nosso rodapé. Para criar o rodapé, o processo é o mesmo. Vamos em adicionar novo. Nesse caso, o rodapé, vou dar o nome de footer. Modelo, desta vez é rodapé, display on, todas as páginas, publicar. Após publicar, eu venho em editar com Elementor. Como eu disse, a gente vai usar muito Elementor a partir desta aula. Todas as aulas a gente vai usar Elementor daqui adiante. Estando dentro do nosso Elementor, vamos fazer o mesmo processo, somente usando conceitos meio diferentes, mas a tática é a mesma, praticamente com aquilo que a gente fez para fazer o cabeçalho, é aquilo que a gente vai fazer durante todo o curso, é exatamente aquilo, é uma repetição, somente usando elementos diferentes. Nesse caso, eu vou clicar em Container, e sendo um rodapé, né, eu vou querer que tenham seções, então vou usar um container com 3 seções nesse caso. Na primeira seção eu vou colocar um elemento de imagem, de ícone, de logo, um elemento de logo, vou colocar aqui e vou aceitar a customização, vou colocar esta imagem. Depois volto a colocar um novo elemento, dessa vez vou colocar um elemento de texto. Como eu disse, a gente já sabe tudo a partir de agora, o resto é só repetição.
texto. Então aqui eu poderia colocar sobre a empresa. Nesse caso, somos especializados em logística e transporte. E aí poderia escrever um monte de coisas que tem a ver com a empresa. Então, na segunda parte do nosso container, eu poderia colocar o que, por exemplo? Eu poderia colocar exatamente os serviços que a gente faz. Então, eu ia levar aqui, vou clicar no elemento, vou levar um elemento de título, vou deixar e vou escrever serviços. E vou agora levar um elemento de ícones, lista de ícones. Como eu disse, a gente nesse momento já sabe usar o WordPress, não precisa se preocupar mais em nada, o resto é só repetição. Então temos aqui a nossa lista de ícones, eu vou apagar estes dois primeiros e vou duplicar este porque quero usar esse com esse ícone de certo, né? Então vou deixar aqui, vamos supor, vou colocar aqui serviços aleatórios, né? Logística. Consultoria. Consultoria. Transporte. Comunicação. Então, vou deixar simplesmente assim. E na última parte do nosso container, posso colocar, por exemplo, o nosso menu. Então, antes do nosso menu, vou colocar aqui o nosso elemento de título. Vou escrever links rápidos. E por baixo dele, vou buscar um elemento de menu. Aqui levo o meu menu, arrasto e deixo por baixo. Uma coisa muito importante que esqueci de falar para vocês aqui no Elementor, que pode gerar alguma complicação no início, né? Quando tu pegas um elemento e queres largar, olha que tem esta barra rosa. Esta barra rosa indica exatamente onde é que o elemento vai se posicionar após largar. Então é bom controlar isso antes de largar o seu elemento. Feito isso, podemos dizer que o nosso menu está, aliás, o nosso rodapé também está feito, mas deixa eu colocar pelo menos mais um elemento. Aqui vamos colocar um elemento de redes sociais. Vamos pesquisar aqui por social. Vamos colocar por baixo. Então, temos aqui as redes sociais. Por exemplo, eu posso vir para aqui. Vou levar o link da rede social Facebook da Bado Connect. E vou colocar dentro deste ícone. Então, temos aqui os ícones. E quando tu clicas no ícone, ele mostra as edições que dá para fazer sobre a cor, tudo mais, mas aqui eu entrei exatamente para mostrar onde colar o link. Eu venho para aqui, cole a URL e deixe a URL aqui. Assim que a pessoa clicar no Facebook, vai chamar esta URL automaticamente, vai parar na página do Facebook, do link que eu coloquei. Então é só atualizar. E também, como é rodapé para estar destacado, vou colocar uma cor background no nosso container. Então vou aqui, vou clicar nesta opção, no estilo sólido, vou clicar nesta opção e vou colocar esta cor e vou atualizar. Nesse momento o nosso cabeçalho está criado, o nosso rodapé está criado. Então vou voltar para a gente apreciar como isto ficou. Então, basta eu clicar no site para ver como ele está. Esquecemos de fazer algo muito importante. Nós escolhemos a nossa página principal. Para escolher a nossa página principal, que é a página que o site vai mostrar logo ao entrarmos no site, basta vir para o painel de controle. Vamos em aparência,
aparência não. Configurações de leitura, e vamos aqui alterar essa opção para uma página estática e vamos selecionar a página. Nesse caso queremos que seja a página home. Então vamos descer e salvar a alteração. Após isso podemos voltar para apreciar o nosso site e channel. O nosso cabeçalho e o nosso rodapé estão criados. Podemos descer, apreciar, entrar noutra página. Vamos ver que está em todas as páginas o nosso cabeçalho e o nosso rodapé. Então, para a próxima aula, nós vamos preencher esses espaços que temos aqui em branco, a página de home, a página de sobre e a página de serviços. E nós vamos deixar a página de contato por último. Vamos fazer uma aula específica sobre página de contato, porque tem algumas outras ferramentas que vamos ter que usar. Então, obrigado por chegar até o fim da aula. Deixa o teu like, o teu comentário e não esqueça de seguir a página para estar a par das próximas aulas.